Bom dia, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês, que nós vamos reagir junto, trazendo as últimas notícias e atualizações do Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos aqui para esse corte nesse sabadão, dia 17 de maio de 2025. Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal, neste fim de semana tem clássico no Maracanã, 18h30, Flamengo e Botafogo, reencontro dos rivais, mando rubro-negro neste primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o segundo colocado na tabela, com 17 pontos, e o Botafogo, atual campeão, é o nono, com 11 pontos na competição. Então, Flamengo e Botafogo se reencontram, mas os dois têm problemas aí. Eles que vêm de boas vitórias na Copa Conmebol Libertadores. O Flamengo venceu a LDU e o Botafogo Estudiantes. Os dois jogos foram no Rio de Janeiro. Mas, como eu disse, os dois têm problemas. O Flamengo não vai ter o Gerson, foi expulso contra o Bahia. Tampouco vai contar com Alan Pulgar, lesões musculares. E o Plata tem um edema ósseo no joelho direito. Então o Everton Araújo deve ocupar uma vaga ali no meio de campo ao lado talvez do De La Cruz. O Flamengo ainda vai observar a questão do desgaste. Na frente, quem sabe o Pedro possa voltar à equipe titular. Ele que foi reserva contra a LDU, entrou apenas na segunda etapa. Já o Botafogo também com problemas de lesões. O Botafogo que vem muito bem aí de uma vitória no meio de semana contra o Estudiantes. Teve ali uma boa participação, excelente participação do Arthur, fez o gol da vitória, vem muito bem com a camisa do Botafogo recentemente. O Botafogo não vai ter Savarino, o Barbosa, tampouco o Matheus Martins. Ficam fora por questões de lesões, mas conta bastante aí com essa boa fase do Arthur para tentar recuperar terreno perdido no Campeonato Brasileiro e defender o seu título. Então, só recapitulando, Flamengo e Botafogo, 18h30, Maracanã, neste domingo, um grande clássico no Rio de Janeiro. Retém posse de bola e cria praticamente o jogo inteiro, que se posiciona colocando o adversário em situações extremamente defensivas e quase não sofre risco no campo de defesa. Mas isso tudo passa também por um momento do time onde o Felipe, com muita segurança e muito peito, posso dizer assim, opta por deixar o Pedro no banco. E, segundo ele, como o Coutinho trouxe aqui, por motivos de dados internos, mas se você observar o jogo do Flamengo, eu falei isso aqui 2 semanas atrás, antes do Pedro ir pela primeira vez para o banco, depois da derrota para o Cruzeiro, o encaixe entre Pedro e Arrascaeta, ele necessita de tempo de treinamento. Porque são dois jogadores com características ali de mobilidade muito limitadas. E com os dois em campo, eles precisam de treinamento e entrosamento com os outros 9 de linha, os outros 8 de linha, né, 9 com o goleiro, para que o time não sofra no modelo de jogo do Felipe. Então ele entendeu esse momento, deu a possibilidade do Pedro voltar com a titularidade, deu um passinho atrás, botou o time novamente com a intensidade no setor ofensivo. E aí a gente tem o elenco do Flamengo, que a gente vai sempre bater na mesma tecla. O Luiz Araújo, ele não vinha jogando bem, voltou a jogar bem. O Michael tem errado decisões, mas é um jogador extremamente importante na velocidade. Tem o Cebolinha no banco, aí você fica, o Michael tá errando decisão, tem Cebolinha no banco, põe o Cebolinha entra e não performa. Mas é um time que tem diversos jogadores para que você consiga modificar ali o seu panorama dentro do campo. E é isso que o Felipe está tentando fazer, pelo menos na minha opinião. Mas ao mesmo tempo, a gente falava agora, por exemplo, do líder do campeonato, do Palmeiras, que consegue fazer uma gestão de elenco dentro da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, porque tem conseguido os resultados. Ontem disputava apenas a primeira colocação geral, mas já estava garantido nas oitavas de final. Então, o Abel consegue fazer essa gestão de jogadores, dar descanso para o grupo. O que o Felipe Luiz, por exemplo, nessa sequência não vai conseguir fazer. O Flamengo se colocou numa situação na Libertadores que ontem precisava do melhor em campo. E contra o Botafogo, se o Brasileirão é a prioridade do clube em 2025, vai precisar também, provavelmente, desses jogadores. Ou seja, vai ter mais dificuldade de pensar em descanso para quem ontem fez 60 minutos de muita intensidade. Né? Assim, desde que o Palmeiras
assumiu a liderança novamente do Campeonato Brasileiro. E estou falando de algumas semanas atrás. E o Flamengo teria pela frente jogos mais decisivos de Libertadores. Por não ter conseguido pontuar nas 3 primeiras rodadas, por exemplo, da forma que todo mundo imaginava, já se desenhava um calendário mais complicado para o Flamengo. O Flamengo, em tese, tem um jogo para conseguir relaxar o elenco, que é o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. A vantagem é pequena, 1-0 mas existe uma diferença muito grande entre as duas equipes, né? E, em tese, esse jogo contra o Tátira em casa, não é que ele perdeu a importância, o Flamengo precisa vencer o jogo, mas o Flamengo conseguiu encaminhar boa parte da sua classificação no jogo de ontem com o resultado que fez, né, com o 2-0 que fez. E, assim, o Flamengo, com meio time, por exemplo, é melhor do que o Deportivo Tátira. O problema é que era melhor que o Córdoba e se atrapalhou todo, né? Acho que vai ter uma preocupação com isso. Eu acho que, assim, é um jogo só, é claro que tudo pode acontecer numa partida, mas se a gente pega até o jogo do Córdoba no Maracanã, a vitória do Córdoba no Maracanã, era um jogo em que até o Córdoba abriu o placar, o Flamengo era bem superior em campo, né? Já tinha tido 3 chances, e aí o time se desestabilizou. Eu não sei se isso acontecesse, sei lá, contra o Tátira, com 10, 15 minutos, se ocorreria a mesma coisa. Acredito que não, porque, sabe, é difícil você acreditar que um time tão experiente repetiria esse mesmo erro, mas é um calendário mais atribulado, sim. O fato de você estar atrás do Palmeiras, né, na tabela do Campeonato Brasileiro, te obriga a sempre estar pontuando, né, a não tropeçar para não ver o adversário abrir uma frente no campeonato. Mas é isso aí, cara. É um clube que investe, que o Flamengo investiu, tem o elenco que tem, a cobrança que tem, cara, domingo e quarta um desafio, né? Não dá para relaxar. Isso é um traço do futebol de hoje. Muitas vezes é algo negativo. Acho que o torcedor muitas vezes não curte tanto uma vitória do time dele, porque está sempre pensando no próximo desafio, na próxima resposta que tem que dar. Mas, enfim, equilibrar uma coisa e outra é um desafio dos jogadores e do treinador da equipe. E aí, falando em equilíbrio, quem está buscando essa palavra é o Renato Paiva, né? No comando do Botafogo, olhando para o Alvinegro também para esse clássico do final de semana. Mesma situação até, não a mesma, mas uma situação parecida com a do Flamengo em relação à última rodada da fase de grupos da Libertadores, né? Deixou para a última rodada a briga pela classificação, mas também depende de si. Uma vitória do Botafogo praticamente assegura a classificação às oitavas de final, porque o Botafogo venceu o Estudiantes em casa nessa semana, na quarta-feira, e conseguiu ali empatar em número de pontos. Tem a Laú com 10 pontos que venceu, mas enfim, pode chegar aos 11 pontos, aos 12 pontos, né, se conquistar a vitória, e aí consegue a classificação, joga em casa a última rodada dessa fase de grupos contra a Laú e pode garantir, então, na última rodada, embora tenha deixado para lá, né? Para a última rodada também buscar essa classificação. Agora, Raed, é um Botafogo que talvez nessa partida, embora um empate, né, do Estudiantes tenha causado um certo temor ali, um susto grande no torcedor que viu o Botafogo abrir 2-0, ter chances de ampliar o placar, mas aí o 3-2 dá uma acalmada. O resultado, no final das contas, acho que traz um pouco mais de confiança para esse grupo. Até notícia do GE. Globo é que o Paiva deve repetir a escalação desse confronto para o clássico contra o Flamengo. O time vai ganhando um pouco mais de confiança porque os resultados começam a aparecer, mas ainda tem esses pontos de desequilíbrio dentro do jogo, né? Pensando assim em contexto, Camila, eu acho que, apesar de, pegando o panorama geral, as campanhas dos times na Libertadores, elas terminem ali, basicamente, nesse momento, iguais, mas pensando um pouco em contexto, era um Botafogo em uma formação atrasada contra um Flamengo que todo mundo falava que era um Flamengo extremamente bem treinado, um Flamengo que tinha talentos individuais, contra o Botafogo se reformulando, com o modelo de jogo ainda sem encaixado, sem técnico no início da temporada. Então, na minha opinião, a oscilação do Botafogo, a oscilação do Botafogo é mais por uma construção do que é o time do Botafogo nesse momento. Dentro do planejamento do Textor, né? Basicamente é isso. A oscilação do Flamengo foi uma oscilação, para mim, mental e de decisão de partida. A oscilação do Botafogo é uma oscilação de um time que precisa se organizar para poder competir. E nessa organização para poder competir, o Paiva está começando a achar ali um modelo de jogo. Ele já tentou 3 volantes no meio, ele já tentou um meio de campo com um meio armador e 2 pontas. E agora ele está montando um time com 2 linhas com 4 jogadores e um segundo atacante flutuando atrás do atacante de referência. E esse cara é o Arthur, que vem crescendo de rendimento, jogando por dentro, atrás do Igor Jesus. Aí acho que são 2 notícias boas, né, pensando individualmente nesse grupo do Botafogo e principalmente para o clássico desse final de semana.
O Arthur, que eu acho que cresceu muito nesse jogo, né? Finalmente deu uma resposta individualmente, mesmo de postura, de chamar um pouco, né, a responsabilidade de ser talvez o cara em quem se aposte mais nesse elenco. Eu acho que ele chamou um pouco disso nesse jogo. E do Cuiabano, né? Que foi talvez a aposta mais surpreendente do Paiva, não sei, nesse Cuiabano mais como um ponta, e que vem entregando, vem performando, sendo importante para esse Botafogo, essa performance. Acho que é legal falar dos dois. Assim. Sobre o Cuiabano, o Renato Gaúcho tinha utilizado ele assim no Grêmio, num período em que o Grêmio estava com muitos desfalques, ele já tinha ido bem. E foi uma boa solução encontrada pelo Renato Paiva, né? Porque... Me dá só um segundo. Na base, Rodrigo, na base, o Cuiabano no Grêmio, ele por muitas vezes ele foi ponta e foi recuado para lateral. Então ele já tinha essa experiência como jogador na base. Já tinha esse histórico, né? Então, assim, para ele, e por ser um jogador assim, muito ofensivo, né? O Cuiabano é muito agressivo. Sim. Tem uma potência para chegar na área, na linha de fundo, finalização da entrada da área, que são coisas que, às vezes, o time tá mal... E ele consegue, através dessas características, empurrar o adversário para trás, criar uma boa jogada, elevar o moral da equipe por um setor que as coisas não vinham funcionando tão bem assim, né, anteriormente no Botafogo. A verdade é essa. Então, acho que é uma solução encontrada que, se a gente for imaginar o time ideal do Botafogo, talvez ele até brigue por uma posição um pouco mais adiantado, tendo o Alex Telles ali como lateral, e o Savarino voltando por dentro, enfim, a gente vai ver como é que o Renato Paiva vai ajustar isso mais para frente. Sobre o Arthur, cara, eu acho que é muito importante sempre a gente... Não é verdade? Então é isso aí. Vamos então já para o primeiro conteúdo aqui, que é exatamente mostrar a rodada, a classificação, para a gente já começar dando um panorama do Brasileirão, para a galera que está aqui nos prestigiando nesse sábado à noite. É início de sextou, né, pessoal? Início de sextou. Tem gente que está sextando há muito tempo, mas assim, a galera e a facilidade hoje em dia, né, da mobilidade. Então vamos olhar aqui a classificação do campeonato. Veja aí. Palmeiras, 19 pontos. Eu falei que o Bragantino é o vice-líder, mas o Flamengo é o vice-líder, 17. Bragantino, 17, mas está valendo aquele comentário. O Palmeiras vai visitar o Bragantino, que está aqui na cola dele, terceiro colocado, o Flamengo é o vice-líder. Então, Palmeiras 19, Flamengo 17, Bragantino 17, Cruzeiro 16. Cruzeiro está aqui na cola da galera, ó, que está no topo. Fluminense 13, Ceará, bela campanha, hein? 12, Atlético Mineiro 12, Bahia 12, Botafogo 11, né? O adversário do Flamengo aqui é o Botafogo, que está no meio da tabela. O Flamengo vencendo, ele deixa o Botafogo lá para baixo, né, no meio da tabela. O Botafogo vencendo, sobe aqui, ó, e pode encostar no G4. Jogão domingo no Maracanã, né? Grande jogo. Aí o Corinthians vem em 10º, vai pegar o Santos, que está na zona de rebaixamento, é o penúltimo colocado. Fortaleza, o 10º, Mirassol, 12º, Fortaleza é o 11º. Internacional, 13º, começo bomba, depois desabou o Internacional. Vitória, 14º, Grêmio, 15º, São Paulo, 16º, e na zona, Vasco da Gama, Juventude, Santos e Sport Recife. Esse é o panorama do Campeonato Brasileiro. Vem aí mais uma rodada espetacular. Deixa eu atender aqui a galera que está comigo. Boa noite, JG. Boa noite, Luiz Henrique. Kátia, fala, João, dormimos bem ontem, depois da linda vitória do nosso Fla. Bora, Fla! É isso aí, agora não para. Já tem jogão domingo no Maracanã. De Jadiel, para cima deles, Mengão. Vamos, Mengão, Sérgio Dias. Última semana. Boa noite, João Guilherme, boa noite. Mengão bagunçou ontem, JG. Deu uma desarrumada lá na LDU. E está em boa condição de se classificar na Libertadores da América. Matheus Passos, já cheguei deixando like, JG, é isso aí. Ih, rapaz, o cara tá botando um negócio aqui que eu não vou botar isso no ar, não, senão dá problema. Josué, boa noite, toca música, é gol do Mengão, boa, garota, é isso aí. Fala, João, um grande abraço de Teresina, Piauí, é o Claudeci. Paulo Fernandes, boa noite, isso aqui é Flamengo. Margarida Leal com corações rubro-negros, saudações para você. Caruaru, Pernambuco, isso aqui é Flamengo Sângelo, muito bom. Amarante TV, Portugal está on.
Manda aí, João, as tuas análises desportivas. Inclusive teremos a definição do campeonato aí, né? Nesse final de semana. Vamos conhecer o Sporting. Vai jogar com o Vitória de Guimarães e o Benfica com o Braga, né? E o Sporting, depois do empate no último sábado, na Luz, está em vantagem. Então, o Sporting, que nos últimos anos voltou a ganhar muitos títulos, né, do Campeonato Português, o Leão do Alvalade pode de novo ser campeão nesse final de semana, né? Bem interessante. Aliás, os campeonatos lá na Europa estão sendo definidos com antecipação. Barcelona já é campeão espanhol, Liverpool já é campeão. Seria um risco botar a cavalaria em campo? Olhe o calendário. Ele reserva no meio de semana Botafogo da Paraíba no Maracanã pela Copa do Brasil. Jogo que o Flamengo já venceu por 1-0 e tem a vantagem no Maracanã. É nesse jogo aí que vai rolar um revezamento do time. Com certeza. Domingo, Campeonato Brasileiro, valendo liderança. O Flamengo pode voltar a ser líder do campeonato. Se o Palmeiras der uma escorregada lá diante do Bragantino e o Flamengo venceu o Botafogo, então não acredito. Acho que domingo o Flamengo vai com a força máxima disponível para esse jogo. No meio de semana, aí eu acredito que vai rodar as peças, com certeza, contra o Botafogo da Paraíba no Maracanã. E aí no outro final de semana, Palmeiras e São Paulo. Força máxima. E aí na última rodada da Libertadores contra o Tátira, força máxima para se classificar. E assim vamos levando. Daqui a pouco vem aí o Super Mundial. Daqui a 28 dias teremos a Copa do Mundo de Clubes. É isso. Boa. Boa noite, João Guilherme. Manda um alô aqui para Japeri. Engenheiro Pedreira. É isso aí. Um abraço, Japeri. Aquele abraço para a galera aí. Antônia. Daqui para cá é outro campeonato, são outros dirigentes, é outro tipo de visão, é outra mentalidade, é outra administração, é outra visão de como o futebol tem que ser exercido por pessoas. O Flamengo é muito grande, irmão. O Flamengo hoje é o maior clube do futebol. Entre os maiores clubes do mundo é o Flamengo. Não tem para ninguém. Vai fazer 7 anos que os caras estão nadando de braçada. Nadando de braçada e fazendo um monte de caca. Um monte de treinador que é mandado embora, pagando treinadores e pagando um monte de gente. 2 Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, que é uma azeitoninha no pastel. 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil, 3 Supercopas e 6 Cariocas. Isso aqui é fenômeno, meu irmão. O flamenguista tem que abaixar a cabeça quando o time vai mal em determinados jogos. Humildade. Porque o 16 times, isso aqui é clube grande. Isso aqui é administração de quem não rouba, de quem não é ladrão, de quem não é vagabundo, de quem pensa no torcedor e de quem administra bem o dinheiro. Esse aqui... Tudo bem, Vene Casagrande está feliz com o Flamengo, que está dentro da zona de classificação, falta mais um jogo, mas hoje o Flamengo depende só de si, não tem negócio de placar, tem que fazer gol, não. É só vencer a sua última partida, que é em casa, no Maracanã. E sobre essa partida aqui, a gente debateu durante toda a semana, Vene, as escolhas. O que o Felipe Luiz poderia falar ou fazer em relação às escolhas. E acabou que você achou que ele pudesse escolher e acertou na mira, no alvo, sobre as escolhas do Felipe Luiz, que a gente já debateu elas muito. E deu certo, Vene Casagrande, o placar diz e a atuação do Flamengo também, hein? Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Pedrosa. Podemos dizer que o Flamengo, enfim, estreou na Libertadores da América e tratou essa competição como ela deve ser tratada, de uma maneira muito séria. E a diferença do Flamengo para os jogos anteriores, subsequentes a esse na competição, é justamente a mobilização. A gente pode ver um Flamengo jogando de uma maneira extremamente séria, sufocando o adversário a todo momento. E sobre as escolhas, eu imaginava de fato que ele fosse começar com os 2 volantes, justamente porque precisava fazer um placar ofensivo, um placar elástico. Precisava, ao máximo, fazer gols, pensar não apenas no resultado positivo, mas também em marcar gols. A gente já falou aqui que o placar acabou sendo ideal, né, no fim das contas, para o Flamengo, porque se fizesse com um placar mais elástico,
poderia complicar a vida da LDU e, com isso, a vida do Flamengo para passar em primeiro também automaticamente ficaria complicada. Então, de fato, eu acho que o Felipe Luiz acertou na escolha do meio de campo. Eu esperava um Pedro sendo titular, mas eu sempre espero também a explicação do treinador. E o treinador explicou na entrevista coletiva que o Pedro ainda não está no nível dos demais jogadores. E quando ele fala isso, não é baseado apenas no jogo, é baseado no que ele vê no dia a dia. E nós, jornalistas, por mais que a gente tente saber de tudo que acontece dentro de um CT de um clube, a gente não sabe de tudo. E o Felipe Luiz com certeza sabe de tudo, é ele que está observando. Se ele fez essa escolha é porque ele viu que no dia a dia das atividades, dos treinamentos, o Pedro não está desempenhando bem. E se não está desempenhando bem, eu concordo com ele. O meu grande questionamento é, o Bruno Henrique também não está indo bem como centroavante. Ontem, por exemplo, ele fez mais uma partida muito abaixo daquilo que ele pode apresentar. Eu acho que ele e o Arrascaeta, talvez também, a gente pode discutir aqui a atuação do Arrascaeta, também tiveram um pouco abaixo de mais jogadores. Mas, para mim, teve a entrada de um jogador que foi crucial, Luiz Araújo. Esse jogador, na minha concepção, sobretudo nas ausências do Gonzalo Plata, ele tinha que ser titular no time do Flamengo. E ele mudou não só a postura, na intensidade. Vamos lá, o Flamengo finalizou o total 15 vezes, sendo 7 de fora da área. Desses 7 chutes de fora da área, ele finalizou 4. É um jogador extremamente importante. E foi ontem. Fez um gol e deu uma assistência. E a assistência dele foi assistência, não foi por acaso aquele cruzamento. Então, a entrada do Luiz Araújo no time e ele recuando o Gerson para volante para jogar ao lado de De La Cruz, inclusive pode ser uma opção futuramente. Porque eu acho que na ausência de Pulgar, e o Pulgar vai ser ausência novamente em determinado momento, eu acho que ele não tem que insistir na escolha do Everton Araújo. É você recuar o Gerson para jogar junto com o De La Cruz e aí você bota um jogador mais ofensivo. Então ontem a partida do Flamengo foi boa por causa disso, porque eles trataram da forma que deveria ser tratada. A mobilização foi totalmente diferente. E quando esse Flamengo quer jogar e de uma maneira séria, a gente consegue ver um desempenho muito bom, como foi ontem em cima da LDU. Agora, o Flamengo, na minha concepção, vai se classificar. Resta saber se vai ser em primeiro ou em segundo. Eu vou levantar um debate sobre 2 pontos que você trouxe. O primeiro é sobre o Pedro. Às vezes, Vene e o pessoal de casa, a escolha pelo Pedro não é porque ele talvez não vai desempenhar ou não está desempenhando no treinamento. Às vezes há uma preocupação, eu acredito que seja isso, da minutagem, porque ele voltou de uma lesão muito importante. E às vezes o controle dessa minutagem e a exigência de intensidade que ele sabe que o tipo de jogo dele promove, talvez o faz ser mais cauteloso na escolha do Pedro. Isso já é informação. Será que não? Fala. Não foi minutagem. Não foi questão física por causa de minutagem. A questão física, quando ele cita, é em relação à tática do jogo, a intensidade, então, a marcação sob pressão. O que ele entende que vai exigir de intensidade. Muita gente questiona do jogador. assim, se for controle de minutagem, por que não começa com ele e depois tira? É justamente por causa disso. É porque no entendimento do Felipe Luiz, o que ele entrega hoje dentro de campo, em relação à parte física e não a parte física por causa da lesão, é a parte física da intensidade, do estilo de jogo dele. Ele não se encaixa naquilo que o Felipe Luiz gostaria para esse duelo. E o próprio Felipe falou, né? É isso. Então, é o que eu falei. Ele, por exemplo, o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem toda a capacidade, porque não vem de lesão, ele tem de entregar a intensidade. É isso aí. Se ele vai bem ou não, aí é um outro ponto. O Pedro, ele já sabe que pela recém-lesão que ele teve, o quanto de minutos ele consegue exercer, que ele deve saber, obviamente, todas essas informações, ele entende que neste momento o Pedro não vai conseguir, durante um tempo, entregar aquela intensidade que ele exige. Eu acho que é por aí. Inclusive, foi até isso mesmo que ele falou, né? É porque, assim, quando ele entra no segundo tempo, teoricamente, o jogo já está matado pelo Flamengo ali, já está definido. Então, para ele, é mais fácil. Ele não precisa entregar tal intensidade, até porque quando tem Pedro e Arrascaeta junto, esse nível de intensidade cai, porque são 2 jogadores que, fisicamente falando, eles não conseguem entregar como os demais jogadores. Mas o meu questionamento em relação ao Bruno Henrique é, a partir do momento que ele não coloca o Juninho, porque o Juninho foi contratado para ser o substituto do Pedro. Sim. Num primeiro momento foi isso. Quando ele não coloca o Juninho, insiste em um Bruno Henrique muito mal, é sinal que ele entende o quê? O Juninho também não deu certo. Ou por que ele insiste tanto no Bruno Henrique? Fica esse questionamento também. Eu não julgo ele não colocar o Pedro, embora eu esperasse que ele fosse começar com o Pedro. Entendo. Eu esperava. Mas eu não julgo após a explicação dele, após o entendimento, conversando com as pessoas dentro do Flamengo. Eu não julgo, até porque você tem um baita jogador como opção no banco de reserva. O meu questionamento é, por que o Bruno Henrique?
Porque o Bruno Henrique também não está desempenhando bem. Ele pode desempenhar muito bem fisicamente, mas o Juninho também desempenha muito bem fisicamente. Será que talvez, ô Pedrosa, seja um voto de confiança para a situação que passa o jogador? E o Vene trouxe a questão quando era o Léo Pereira. Isso aí, nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Então, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos, nação.